Corinthians e Grêmio, Grêmio e Corinthians. Ai, a minha vida nunca é fácil, né? Que loucura. E os dois são irmãos de tabela, cara. Que loucura. Eles têm a mesmíssima campanha. O Corinthians é superior apenas nos critérios, no saldo de gols. E, sei lá, os dois estão disputando aí, quem sabe, uma vaga na pré-Libertadores, na próxima Libertadores, dependendo do que acontecer, né? O Corinthians, no ano passado, vocês vão lembrar, conseguiu uma arrancada justamente nesse período do campeonato e saiu lá da zona do rebaixamento para chegar numa pré-Libertadores. O Grêmio melhorou muito depois da janela de transferências que fez, contratou alguns jogadores, alguns bem conhecidos do Corinthians, né, mas que não estarão em campo, né, o meio-atacante William, o zagueiro Balbuena, que estão machucados, o próprio lateral Marcos Rocha, que o Corinthians conhece tão bem aqui do Palmeiras, também machucado. Então, mas mesmo assim, né, o Grêmio adquiriu qualidade no time e deu uma melhoradinha. Tá beliscando aí, quem sabe, né, uma vaga na pré-Libertadores ou quem sabe na Sul-Americana. O mesmo vale para o Corinthians, que já está na semifinal da Copa do Brasil e está num momento também interessante com o retorno dos seus jogadores que estavam machucados, né, com o trio Memphis, Yuri e Garro, o André Carrilho da mesma maneira, e com isso o Corinthians aí pode engatar inclusive a terceira vitória consecutiva, já pensou? E aí a gente estaria falando de uma arrancada. Ano passado os dois se enfrentaram e inclusive em Copa do Brasil, né, o Corinthians acabou eliminando o Grêmio nos pênaltis, e é curioso porque depois eu conversei com o Emiliano Dias, lá no podcast que eu tenho com o Denilson, e ele falou assim, cara, nossa meta era não cair no Brasileiro, né? O Corinthians estava muito mal ainda naquele momento, e ele meio que colocou equipes alternativas ali, mas o Grêmio não conseguiu fazer um golzinho no Corinthians em duas séries. O jogo foi pro Couto Pereira por conta das enchentes e tudo mais, e o Hugo Souza, para variar, né, acabou sendo decisivo e classificou o Corinthians nas penalidades. Depois teve um jogo em Itaquera, que eu acho que foi o 4x4 do ano passado. Não, o 4x4 foi 2023, né, que tem aquele pênalti lá do Yuri Alberto. E aí depois o jogo de volta do segundo turno é aquele jogo que o Corinthians meio que escapa, né? Aí é 23. O Corinthians escapa porque o Romero faz um gol no barro, na chuva, e o Corinthians tem um jogador expulso com 4 minutos de jogo, que é o Bruno Mendes. Isso é 2023. E aí ano passado também, o último jogo foi a última rodada, né? Dentro da Arena do Grêmio, 3-0, o Memphis fez gol de bicicleta, Yuri Alberto fez gol de pênalti. Cara, uma loucura aquele jogo. E nesse ano, os dois empataram em 1-1. O Breno Bidon fez um belo gol de fora da área, um gol por cima assim, do Thiago Volpi. Cara, o empate persegue esse confronto, especialmente na Neoquímica Arena. Quando eu falo de um tabu de mais de uma década, é porque o Corinthians não vence o Grêmio na Neoquímica Arena há mais de 10 anos, em jogos oficiais. Ganhou num amistoso em 2018, que foi 2-1, gol do Marquinhos Gabriel e do Matias alguma outra coisa, Matheus Matias, né? Jogador que veio lá do América de Natal, um centroavante e tal, um amistoso, foi 2-1 esse jogo, mas era um amistoso no meio da Copa do Mundo ali, né? Pra ganhar calendário, os times acabaram se enfrentando. Em jogos oficiais, foi justamente o primeiro jogo entre as duas equipes lá, 2014, né? O estádio recente tinha sido inaugurado e o Paulo Guerreiro fez o gol, o Corinthians venceu por 1-0. De lá pra cá, o Grêmio venceu uma vez, que foi acho que um gol do Cebolinha num passe do Luan. Eu tava nesse jogo também como repórter, e o Luan foi antes de jogar no Corinthians, né? E já tinha vazado aquela foto de que ele era o torcedor do Corinthians acompanhando o Mundial. E aí eu me lembro que o Alexandre Silvestre da Gazeta fez uma pergunta, ô Luan, tu veio aqui prejudicar o teu time? E aí ele meio que, né... Como assim meu time? Meu time é o Grêmio e tal. Mas o Silvestre estava querendo pegar ele no contrapé ali, né? Depois ele até veio jogar no Corinthians, né? E aconteceu tudo que aconteceu, né? Envolvendo o Luan. Mas naquela época o Luan estava voando, né? Acho que é 2018 ou 19 por aí, talvez 19. Ele dá um passe muito bom e o Cebolinha chega na cara do Cássio e faz o gol 1-0. Foi a única vitória do Grêmio aqui em São Paulo. O Corinthians tem uma vitória em jogos oficiais. E depois disso, rapaziada, 9 empates. 9 empates, tem 1-1, tem 2-2, tem 0-0, tem 4-4, é uma loucura. Então assim, 2014, a última vitória do Corinthians sobre o Grêmio em solo paulista, né, na Neoquímica Arena. E tem esse tabu para ser quebrado.
Corinthians acho que está vivendo um bom momento. Como eu disse, 2 vitórias seguidas com o seu trio, e isso, como gremista, me preocupa, porque o retrospecto, quando o Corinthians está com esse trio, é inacreditável. Jogando bem ou não, né? Eu sei que contra o Vitória, muita gente falou assim, pô, eles nem jogaram tão bem assim. Não adianta, cara. Eles em campo, o Corinthians é outro. O Corinthians ganha em qualidade, em circulação de bola, em poder de decisão, né? O Memphis acabou participando do gol do Charles ali na reta final do jogo. O Yuri tá um pouquinho, né, numa fase um pouco distante até dos outros dois. Eu acho que o Memphis e o Garro estão entregando bastante. O Memphis não faz um gol já tem um tempo, mas eu também acho que ele... Bom, ele voltou agora de lesão, né? E ele tá participando do jogo, pelo menos na minha avaliação. E o Carrilho voltando também dá outra dinâmica, ainda mais com os desfalques que o Dorival Júnior tem para esse jogo, que a gente já falou, cansou de falar aqui, né? O Ranieri e o José Martínez, ambos com 3º cartão, e o Bidon, que foi expulso. Então ele não tem 3 meio-campistas, mas aí tem a volta de todos esses atletas, como eu falei. A grande notícia é o Hugo Souza, né? Porque eu até não fiz vídeo ontem, tirei uma folguinha, né? Me ajuda aí, pô. Mas eu tava acompanhando os treinamentos dele na semana e eu tava achando difícil ele voltar, mas o departamento médico conseguiu que ele trabalhasse na quinta e na sexta-feira já com bola, já com os demais companheiros, e aí nesse sábado ele já treinou normalmente, vai para o jogo, vai ser relacionado, vai ser titular, inclusive. E trata-se de uma grande notícia, está totalmente recuperado da sua luxação no ombro. Então o Hugo Souza vai ser titular, o Mateuzinho volta de suspensão, ele e o Maicon, então ele vai ser o lateral direito, o Matheus Bidu o lateral esquerdo, e aí, sempre lembrando que o Dorival pode usar uma linha de 3. Acho que ele não vai fazer isso, mas como ele não tem tantos meio-campistas assim, é sempre importante ficar de olho, né? Mas ele deve usar o André Ramalho, está voltando de lesão, né? Ainda. Mas ele pode usar o Choca e o Gustavo Henrique entre os zagueiros. Se ele quiser, tem o André Ramalho, ou para ser um terceiro, ou para ser um segundo no lugar do Choca, tal, se ele tiver 100%, enfim. Fica essa dúvida. E a partir do meio-campo, o Maicon, o Charles, o Carrilho e o Garro. Esse deve ser o meio-campo. Concordam? Maicon, Charles, Carrilho e Garro. 2 marcadores, 2 articuladores. Embora a gente saiba, né, que o Carrilho também tem poder de marcação, mas ele auxilia muito bem o ataque, constrói jogo. O Maicon, que é segundo volante, talvez faça primeiro, ou o Charles também, né? Eles se alternem ali, joguem alinhados. O Charles tem poder de marcação também. O Charles vem de um gol, né? Um gol que, inclusive, decretou a vitória e 3 pontos fundamentais. Então, daqui a pouco tá com moral. E tem o Dieguinho, né? O Dieguinho que renovou o contrato, inclusive estendeu até 2029, ganhou um aumento salarial, aumento de multa rescisória. A pro exterior dobrou, inclusive, de 50 milhões de euros foi para 100 milhões de euros. Para o mercado nacional, 109 milhões de reais, porque aí tem o limite do salário. Você não pode colocar uma multa muito alta, porque ela tem que corresponder no máximo a 2.000 vezes o teu salário pela Lei Geral do Esporte. Então, a multa para o mercado nacional ela é menor, porque o salário dele é um jogador que vindo da base, né? Enfim, também não tem um teto ali para ser respeitado. Tá na casa dos 50 mil reais ali que o Dieguinho agora passa a ganhar no Corinthians, e vai ser uma alternativa. Muita gente falou do André no começo da semana, ele tá machucado, né? Uma lesão no tornozelo aí, então tá fora por enquanto. Não pode ser uma alternativa, uma pena, né? Porque o André estava entrando bem nos jogos. Mas enfim, esse deve ser o time do Corinthians, com toda essa circunstância para encarar o Grêmio. Irmãos de tabela, né? Uma campanha quase rigorosamente idêntica. Só uma questão de saldo aí, que vão se enfrentar nesse domingo em São Paulo. O Grêmio, cara, o Grêmio meio que montou um time com todas essas ausências, mas tem um pilar ali que é muito bem estabelecido, com o Arthur no meio-campo, que está fazendo o time jogar. Com isso deve ter o Thiago Volpe, né, que está no seu 2º jogo desde a volta de lesão. Na lateral direita é um grande problema, o Grêmio não tendo o Marcos Rocha, ou improvisa o Gustavo Martins, ou coloca o João Lucas, que é insuficiente. Já jogou no Santos, no Juventude, mas é muito fraco ali para as pretensões do Grêmio. Tem o João Pedro, que passou pelo Corinthians também, mas que está machucado, só volta ano que vem. Então deve ser o João Lucas na direita. A dupla de zaga, o Noriega, firmadaço ali, o peruano naturalizado, na verdade japonês naturalizado peruano, que estava no Alianza Lima, que chegou e que também deu uma boa resposta, junto do Kahneman.
ou o Wagner Leonardo, acho que ele vai de Kahneman, e o Marlon na esquerda. Meio de campo com o Dodi, que tá jogando muita bola, ao lado do Arthur, e o Edenilson, que voltou a jogar bem. Tá fixado como titular. Esse outro que a torcida do Corinthians conhece muito bem, né? Jogava de lateral, jogava por dentro no time do Tite lá em 2012. 11, 12, 13. E na frente, o Alisson, que é o menino da base, pelo lado direito. O Amuso, que é um belga naturalizado francês. Francis Amuzu, pelo lado esquerdo. E o Carlos Vinícius, aquele que o Corinthians tentou contratar, que estava no Tottenham. Acho que recentemente ele não estava até no Tottenham, mas jogou muito tempo nos Spurs lá, como reserva do Harry Kane, que não jogou aqui no Brasil, né? E que acabou. Estava no Fulham, jogando com o William, inclusive. E aí o Carlos Vinícius, que tem 6 gols em 7 jogos. Vem de um hat-trick, né? Num jogo, claro, contra o Juventude, né? Um jogo mais frágil, né? Dentro de casa, mas o Grêmio fez o que tinha que fazer e venceu o Juventude, então também vem fortalecido diante disso. Então, Corinthians e Grêmio, rapaziada, pra ferrar minha vida no domingo. Claro que eu vou voltar aqui depois do jogo, né? Vou ver se eu